Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 11, verso 31. Gênesis, capítulo 11, verso 31. Eu quero falar hoje sobre a humanidade do homem. Eu quero falar sobre a dor. É muito comum na nossa vida a gente ficar estagnado em alguns pontos, a gente paralisar em alguma situação. Mas eu creio hoje que Deus ele vai nos ensinar e Ele vai nos curar, porque Ele quer nos levar em lugares mais altos, em lugares mais profundos. Amém? Você crê? Amém? Todos acharam? Tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abraão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir a uma terra de Canaã. Ali foram até Harã, aonde ficaram. Eu quero que você repita assim comigo. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã e ali ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Até aqui, queridos. Pode fechar a tua Bíblia. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Fala conosco, Senhor. Que nessa noite, Senhor, seja uma noite de entendimento, uma noite de graça, Senhor. Pai, que nossos corações eles possam estar abertos, Senhor, e sensíveis à tua voz, para que haja uma manifestação genuína do teu Espírito. Amém. Pode se assentar, queridas. Queridos, nesses últimos dias, nós temos falado muito sobre paternidade. Acredito que muitos já conhecem esse assunto, nós estamos estudando ele, também na escola de profeta. E paternidade, ele não está ligado a uma pessoa. Paternidade está ligada a uma geração. E muitas vezes nós ouvimos pessoas dizendo que Deus vai levantar uma nova geração. Mas essa afirmativa, ela não é correta em dizer, por quê? Se Deus vai levantar uma nova geração, é porque eu e você estamos falhando. Mas o nosso Deus é um Deus de próxima geração. Por isso que a Bíblia diz que Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E quando a Bíblia diz em Hebreus 1:1, Deus ele falou através dos pais, Deus falou através dos profetas, e agora Ele está falando através dos teus filhos. O nosso Deus, ele é um Deus geracional. E Deus, ele não vai falar através dos evangélicos e nem vai falar através dos supercrentes também. Deus, ele vai falar sempre através dos teus filhos. Então, por isso que nós precisamos aprender que nós iniciamos a obra e que nós precisamos gerar uma próxima geração. Mas sabe o que eu vejo nos últimos dias? Pastores, líderes, que ao invés de trabalhar para uma próxima geração, eles estão trabalhando somente para si. Eles não estão deixando um legado para a próxima geração. E deixa eu dizer algo para você nessa noite. Você não foi feito para ser uma represa aonde as coisas têm que parar em você. Você precisa ser um rio aonde você precisa fluir. Você precisa gerar filhos. Você precisa gerar discípulos. Você precisa deixar um legado. Que legado você que é mãe e pai me escuta que você vai deixar para os teus filhos? E assim é com Deus também. Nós precisamos trabalhar em Deus para deixar um legado. E o que é o legado? O legado é o que eu deixo para as pessoas. Herança é o que eu deixo para as pessoas. E legado é o que eu deixo em pessoas. Eu posso vir a falecer amanhã e eu vou deixar minha herança para o Valentim. Mas eu preciso deixar um legado a ele. Paternidade não é apenas você gerar um filho. É você deixar um legado a ele. Por isso que nessa noite eu quero falar sobre um homem
chamado Terá. Talvez você nunca ouviu falar esse nome. Talvez seja um nome desconhecido para muitos, porque é um nome que ninguém prega. É muito difícil alguém falar sobre Terá. E a Bíblia vai dizer que Terá, ele residia na cidade de Ur dos Caldeus. E ele possuía 3 filhos, chamados Abraão, Naor e Harã. Mas só que a Bíblia vai dizer anteriormente, no verso 28, que seu filho Harã, ele morre. Harã, ele sepulta o seu filho ainda jovem. E aquele pai desgostoso com a morte de seu filho, desgostoso porque ele estava sentindo a dor de um luto, sabe o que aquele pai resolve? Ele resolve mudar de cidade. E a Bíblia diz que ele sai da cidade de Ur dos Caldeus para ir a Canaã. Ele decide sair de uma cidade porque ele tem um destino. Ele tem um destino para ir. Então ele pega o teu filho, Abraão, sua nora Sarai, ele pega seu neto Ló e sai de Ur dos Caldeus. Só uma coisa que ele não sabe. A terra de Canaã, para muitos que conhecem, essa terra é conhecida pela prosperidade. É a terra conhecida que manava leite e mel. Então, ele tinha um destino profético para ir. Então, ele toma os teus filhos, e a única coisa que ele não sabia, que ao processo que ele ia passar, ele teria que passar por uma transição. Nesse meio do percurso, ele teria que passar por uma transição. E o que é a transição? A transição é a mudança de um ambiente para o outro, porém com a mentalidade e o entendimento transformado. Porque o Senhor, ele não vai te levar em Canaã se você tiver com a sua mente no Egito ainda. Você não vai chegar a Canaã se você tiver com a sua mente no deserto. A nossa mente, ela precisa ser transformada. Deus não vai te colocar em Canaã da forma que você está. Porque uma mente transformada, ela sempre vai passar pelo deserto, ela sempre vai passar pelas tempestades da vida, mas a sua mente, ela está transformada. Sabe o que eu lembro de Davi? Ele estava no pasto, mas o coração dele estava no reino de Deus. José, ele estava no calabouço, mas o seu coração estava em Deus. Ele não desistiu, não. Ele sempre acreditou, crendo naquilo que Deus tinha para ele. Porque aquele que te desejou é maior do que toda luta, toda dor, todo luto que você vai passar. E nós não entendemos o processo de transição. Por isso que Romanos 2:2 vai dizer: e não vos conformeis a este mundo, mas transformais pela renovação da nossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque de Ur a Canaã, querido, Deus não deseja mudar apenas o ambiente. Ele deseja mudar a sua mente. Ele deseja mudar o seu entendimento. Ele deseja mudar tudo que está dentro de nós. Não é apenas o sentido de mudar de ambiente, não. E no meio dessa transição, a palavra do Senhor vai dizer que Terá, ele depara com uma cidade. E o nome da cidade era Harã, o mesmo nome do seu filho que havia falecido. E quando ele chega àquela cidade, o verso 32 que nós lemos vai dizer que ali ele habitou. Em outras palavras, ali ele ficou. E ali ele ficou até a sua morte. E quando ele paralisa todos os teus sonhos. Harã, quando ele paralisa o sonho profético que Deus tinha na vida dele. Harã, ele abortou o seu destino. Por isso que hoje eu vim como boca de Deus para dizer para você: quando você olhar para a sua dor, querido, você precisa extrair dela, sabe o que? Você precisa extrair delas boas lembranças. Se o seu passado for ruim, a sua dor é ruim, você precisa aprender com ele. Sabe por quê? Se você continuar da forma que você está, ou você vence a dor, ou ela vai vencer você. Ou você vence isso que está dentro de você, ou ela vai vencer você. Tem gente aqui hoje que está me ouvindo e parou em Harã, espiritualmente falando. Parou em Harã, está estagnado, está paralisado, não sonha mais, não acredita mais em nada e não acredita mais em ninguém. Parou, estagnou, estacionou. Acredita que a vida só é em dor. A dor é passageira.
Não sonha mais? Aí sabe o que você faz? Você arma suas tendas e você se acomoda ali onde você está. E não faz nada para melhorar. Não faz nada para ter mudança. E Deus, Ele te deu um destino. Ele não quer que você pare no meio do caminho. E sabe o que vai representar Arã espiritualmente? Vai representar a dor, a mágoa, o luto, as lembranças, o divórcio, a traição, os traumas e as decepções. Arã não é especificamente um lugar geográfico. Arã é um estado espiritual onde muitas pessoas estão fazendo da sua dor uma prisão. Estão sendo aprisionados por essa dor. Por isso que quando nós se deparamos com a perda, nós se deparamos com a primeira luta, nós queremos parar em Arã. Nós simplesmente paramos e abortamos aquilo que Deus tem pra gente. E quando eu olho o livro de Lucas, capítulo 9, verso 60, a palavra do Senhor vai dizer assim: deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Quando o Senhor ele fala esse versículo, Ele não está falando que você não pode sofrer a dor de um luto, a dor de um divórcio, não. O Senhor ele entende a sua dor, mas o que Ele não quer é que você pare em Arã. Ele não quer que você pare na sua dor, porque você tem um chamado e Ele conta com você para que você continue anunciando o reino de Deus. Ele entende toda a dor que você está passando, é uma perda que você teve, mas Ele não quer que você pare. Você não pode parar em Arã. Quando eu olho para a minha Bíblia, eu olho para Davi e eu vejo que ele passou pela mesma situação quase de Terá. Davi ele tem um filho com Betseba e aquele filho adoece. E Davi durante 7 dias a Bíblia diz que ele fica tão nervoso, ele fica tão estagnado que ele fica sem comer e beber, porque de tanta angústia que ele está sofrendo. Mas sabe o que é a diferença? Porque ele dá uma resposta para a dor dele. E a Bíblia diz que filho de Davi, ele morre. E Davi, ele tinha 2 opções. Ou ele parava na dor, ele parava em Arã. Ou ele continuava falando do reino de Deus, porque foi para isso que ele foi chamado. Davi, ele deu uma resposta. Ele sofreu a dor, mas ele deu uma resposta para a dor dele. Talvez você está aqui hoje e me escuta. Você perdeu um ente querido. Você perdeu uma mãe. Você perdeu talvez um pai. Um irmão. Você perdeu um marido. E eu sei qual é a dor de perder um ente querido. Eu perdi o meu pai bem na adolescência. E eu sei qual é a dor de perder um ente querido. Alguém que a gente ama. Mas sabe o que passa na minha cabeça? O que será que a minha mãe pensou quando ela perdeu o marido dela? Porque ela tinha 2 filhos para sustentar, para educar e continuar dando o que talvez meu pai daria para nós. Mas a minha mãe, ela dá uma resposta para a dor dela. Porque a minha mãe, querida, ela foi 21 anos casada, mas ela sofreu o casamento dela inteiro. Então o Senhor, Ele tem um propósito para cada dor. Ela entendeu a dor dela e ela se levantou. Imagina se ela ficasse estagnada na dor dela e não acreditasse e não fosse mais feliz. Ela deu uma resposta para a dor dela. E é isso que eu aprendo com a minha mãe. Ela deixou um legado para mim. Se eu sou o que eu sou hoje é porque a minha mãe me ensinou a ser uma mulher forte. Sabe por quê? Se eu parasse na minha primeira dor, hoje eu não estaria aqui. Se eu parasse na minha primeira aflição, na minha primeira perseguição, hoje eu não estaria aqui e nem o bispo estaria. Mas eu dei uma resposta para a minha dor. Eu dei uma resposta para aquilo que me angustiava, aquilo que me afligia. Nós precisamos dar uma resposta para isso. Quantas vezes talvez você está aqui e já pensou em desistir? Eu já pensei em desistir várias vezes. Quantas vezes eu dizia: Senhor, isso não é para mim não. Eu acho que eu não quero isso não, dá tempo de eu voltar atrás? Mas lá no fundo eu ouvi uma vozinha dizer assim para mim: não desiste. Não desiste não, sabe por quê? Porque é eu que estou permitindo toda essa aflição que você está passando. É só um processo, querido. Não desista não. Esse processo de dor ele passa. A palavra do Senhor diz que Ele abre a ferida, mas Ele fecha a ferida. Ele está tendo um tratamento com você. Essa perseguição, essa inveja, essa angústia, esse divórcio que talvez você está passando, ela tem um processo e ela vai acabar. Você só precisa entender.
E por isso que eu quero gravar hoje na sua mente o que significa Harã espiritualmente. Harã significa uma terra que vai fazer você olhar no passado, no espelho do passado todos os dias. Todos os dias ele vai tentar te recordar algo. É como se fosse um anel na sua alma que te faz recordar daquilo que você passou. É uma cicatriz dentro de você. E toda vez que você passa pela mesma situação, um gatilho emocional, ele é atingido dentro de você. Então quando você olha ou você passa por uma situação, esse gatilho, ele se dispara na sua alma. E você produz as lembranças que talvez você não queria mais lembrar. E essas lembranças, muitas vezes, desequilibram o meu e o seu destino. E sabe o que eu aprendi? Que a dor, ela revela quem eu sou. A dor vai revelar quem você é. Salmo 119, 71 vai dizer assim, o salmista vai dizer, foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. O que o salmista está dizendo aqui? Ele está dizendo que a aflição aproximou ele de Deus. É uma aflição positiva, querido, que me ensina a me aproximar de Deus. O livro de Isaías também vai me ensinar no capítulo 38, verso 17, dizendo assim: eis que foi para minha paz que eu estive em grande amargura. Ele está dizendo aqui que através da minha paz, eu produzi pela maneira que eu lidei com a minha amargura. Da minha amargura, da minha angústia, eu extraí a paz. E quem não passou pela dor ainda, a pessoa não se conhece, querido, não passou na escola ainda. A dor vai representar o meu eu. A dor vai revelar quem eu sou. É na dor que você vai se conhecer. A dor simplesmente, sabe o que acontece quando chega a dor? Nós rejeitamos a dor, sem saber por que chegou, qual o propósito dessa dor. E ainda você pergunta, será que Deus permitiu? Sem ao menos refletir e buscar o amadurecimento e o entendimento que Deus quer te passar. Aí tá doendo, sabe o que você faz? Você culpa Deus. Tá doendo? Você sempre quer achar um culpado para Ele. Você fala, Deus não me ama, Deus me abandonou. Tá doendo? É o diabo. Quem nunca disse isso? Você simplesmente quer achar um culpado? E esse silêncio de Deus muitas vezes faz o dolorido, querido, ficar furioso. Você fica tão furioso que você não fica nem sensível ao ouvir a voz de Deus no que Ele quer te ensinar. E ao invés de aprender o que porventura essa dor ela chegou na sua vida e o que ela tem de proporção para te ensinar, você rejeita ela. Então o culpado é sempre Deus. O culpado é o pastor, o culpado é a Dilma, o culpado é a Lula. Ei, querido, o culpado não é não. Não adianta você ficar procurando o culpado e você ficar se vitimizando sempre. Não adianta você ficar se vitimizando em todo o tempo. E sabe o que acontece? Você se vitimiza tanto que a dor, ela acaba arrebentando com você. Ela acaba te consumindo. E ao invés de você amadurecer e aprender o que a dor quer te ensinar, você fica estagnado naquela situação. Ezequias, ele diz, a dor chegou e eu preciso me posturar. Ter postura. Eu preciso transformar a minha dor em uma escola. Transformar essa dor em um aprendizado. Porque eu vou falar uma coisa, o povo para ser mimado é os evangélicos. Não quer passar dor, só reclama. Querido, é na dor que você vai aprender quem você é. É na dor que você vai conhecer o eu que há dentro de você. Aquele eu frágil, aquele eu frouxo e chorão e resmungão que você é. Você só sabe resmungar, você só sabe reclamar. Quando será que você vai chegar e falar assim, Senhor, eu estou sofrendo, então me ensina. Está doendo, me ensina mesmo, Deus. Quando será que você falaria isso? Da minha dor eu extraí paz. Será que você falaria como Ezequias falou? Da minha dor eu extraí paz. Da minha angústia eu extraí aprendizado.
É isso que ele nos ensina. Terá, ele havia perdido um filho e ele parou na situação em Harã. Ele prometeu o seu futuro. E quando eu olho para a Bíblia, eu lembro de Jó também. Jó passou pela mesma situação. Jó, ele perdeu tudo. Ele perdeu 10 filhos, ele perdeu os seus amigos e ele não parou na dor. E sabe o que Jó nos ensina? Ele expressa o que ele ganhou com todo o sofrimento. Porque a Bíblia diz em Jó 42:5 que ele conhecia Deus de ouvir falar, mas agora ele conhece Deus de estar próximo dele. Ele expressa o que ele aprendeu com a dor dele. Jó tinha tudo para ficar em depressão, ele tinha tudo para desistir, ele tinha tudo para parar, ele tinha tudo para dizer não quero saber de Deus. Mas Jó, ele dá uma resposta para essa situação. Talvez se eu e você somarmos todas as nossas lutas, somarmos todas as nossas dores, nós nunca chegaríamos sobre o que Jó sofreu. A gente não sabe o que é dor e a gente só sabe reclamar. A gente só sabe falar assim, eu desisto, eu não tenho mais forças, eu quero parar, eu não acredito. O sofrimento e a dor de Jó vai nos ensinar o quanto nós devemos encarar as nossas barreiras e as nossas dores. As perseguições que nós passamos diariamente, as lutas, as dificuldades que nós passamos. Nós precisamos enfrentar essas dores. Mas sabe o que eu vejo? Que o ser humano, os crentes, os evangélicos, eles não sabem sobreviver em meio às perdas. Ele não sabe sobreviver em meio à dor. Até porque, querido, nós vivemos em um mundo egocêntrico que nós só sabemos ganhar. A vitória é se nós ganharmos, né? Falar, eu perdi para poder ajudar. Nós só sabemos ganhar. Mas sabe o que eu aprendo? No sistema eu aprendi que para perder é para os fracos. Mas no reino eu aprendo que os fracos que são os fortes. É isso que eu aprendo. No reino eu aprendo que a minha maior dor será o meu maior ministério amanhã. Por isso que eu passo pela dor, eu passo pela dificuldade, dando glória a Deus mesmo, querido. Eu não vou dar o gostinho a Satanás, aonde eu vou ficar estagnado em uma situação. E eu não vou dar uma resposta para o meu futuro. Porque eu preciso acreditar naquele que me desejou, naquele que deu uma promessa para a minha vida. Você precisa acreditar naquele que te chamou. Dê uma resposta para o Senhor. E o que eu aprendo com Jó? Que essa é a ótica de quem enfrenta a dor. Nós precisamos olhar para a dor, querida, com os óculos da fé. Porque se nós olharmos para a dor e apenas reclamar, querida, não vamos chegar a lugar nenhum. E sabe o que eu entrei numa situação que só para na dor quem está com a alma adoecida. E uma alma adoecida, ela vai fazer você parar todas as vezes que você se deparar com a dor. A alma adoecida vai fazer você parar todas as vezes que alguém te perseguir. A alma adoecida vai fazer você parar quando você enfrentar a primeira dificuldade financeira. A alma adoecida vai você parar quando você encontrar um divórcio ou alguém que um dia te traiu. A alma adoecida é um perigo, querido. E quem não aprende com a dor de hoje, com a dor de ontem, a dor vai voltar amanhã e vai voltar no futuro também, até que você possa aprender. O sofrimento, ele faz parte. Você já ouviu algum lugar da Bíblia dizer, vem para Jesus e você não vai sofrer? Não. Sabe o que a Bíblia diz? Na vida tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Você terá aflições, mas tem de bom ânimo. O sofrimento, ele faz parte, querido. E Deus não vai fazer nada grande na sua vida sem antes Ele causar uma angústia no seu espírito e na sua alma, para saber qual é a transição que você vai passar. Ele vai passar. Ele vai causar uma frustração dentro de você, para você entender o seu próprio eu. Você vai precisar entender a dor e o processo e a transição que você precisa passar.
Deus, ele tem que tirar de mim, de você, as nossas amuletas. Ele tem que tirar os nossos apoios. Sabe por quê? Nós precisamos aprender a depender somente dele, querido. Nós precisamos aprender a confiar mais. A religião, ela vai te ensinar a você a fugir do teu problema, das suas dores. Mas o reino vai ensinar, querido, a você enfrentar de frente, a você superar essa dor, essa aflição que você está passando. Você precisa superar. Você precisa se tornar uma mulher forte. Você precisa se tornar um homem valente. Ou é a primeira dor que você passa, você quer desistir? O mundo, ele é um ambiente de sofrimento. Mas o sofrimento, ele não precisa viver dentro de você. Você pode estar passando pela maior dificuldade, mas você precisa estar bem. E é por isso que você precisa dar uma resposta. No seu futuro, querido, não pode haver espaço para os fracassos. Nós sabemos que nós precisamos aprender a dizer tchau para o passado. Nós precisamos a dizer tchau para aquilo que passou. Eclesiastes 7:10 vai dizer: não digas por que razão foram os dias passados melhores do que estes, porque não provém da sabedoria essa pergunta. Sabe o que Deus está falando aqui? Ele não quer que você compare o seu passado com o seu presente, nem dos dias de glória, nem os dias bons. Ele quer que você fique se lamentando. Ele não quer que você fique remoendo esse passado dentro de você. Ei, querido, não tenha um caso de amor com o seu passado. O passado ficou para trás. Então pare de se lamentar, se permita ser curado. Pare de lamber as suas feridas. Pare de lamber e permita ser curado. Porque esse passado, ele vai te matar. Você precisa permitir ser curado. Sabe aquelas pessoas que só sabem falar do passado? Eu conheço um monte. Aquela pessoa que fala assim: ai, eu tenho tanta saudade do Natal de 2000, ai, era tão gostoso. Ei, querido, vivo hoje. Sabe aquela irmãzinha que chega em mim e fala assim: ai, eu tenho tanta saudade do Joãozinho, porque ele me levava chocolate Laca todos os dias. Ei, querido, ele já está casado. Deixa o passado para trás. Viva o seu hoje, querido. O seu passado precisa ser enterrado. Você precisa viver o que Deus tem para você. Se não deu certo é porque Deus não permitiu. Você precisa viver o hoje. Viva o que Deus tem para você hoje. Você não é museu não para viver de passado. Você não é museu não. É até uma vergonha eu falar isso, porque até os museus de Nova York estão se atualizando. Eles têm as coisas antigas, mas eles estão criando o quarto do futuro. E sabe o que eles falam? Dizendo: tudo vem lá de trás, mas eu tenho que me desembocar em um mundo melhor. Você precisa acreditar e confiar. Você precisa apenas confiar. Você precisa apenas descansar. Sabe o que você faz com o seu passado? O passado ruim você aprende. E o passado bom, você agradece a ele. Não fica se lamentando ele não. Não se lamente, não se compare não. Porque Deus ensina que ele não quer que nós se compare ao passado não. Seja ele bom ou ruim. Então esquece o passado, esquece o Natal de 2000. Viva o 2017. O que Deus tem para você agora, querido? Nós precisamos aprender. Se permita ser curado. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 5:17: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura és. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Se permita viver o novo, querido. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo. As coisas velhas se passaram. Ele não está mandando você viver do seu passado. As coisas velhas se passou. Deixa as coisas negativas, para de se lamentar. Sabe o que Sunamita fez em meio à dor? O seu filho havia morrido. E sabe o que ela fez? Ela disse: está tudo bem. Então pare de se lamentar. Você só sabe ir na casa da vizinha para falar: ai, hoje eu não estou bem não. O meu marido, ele está estranho.
A gente brigou ontem, ei querida, vai chorar nos pés do Senhor. Cuidado com quem você conversa, querida. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá passando pela luta? Passa pela luta dando glória a Deus. Você precisa dar uma resposta para essa dor. Sabe por quê? A sua palavra, ela tem poder. Aquilo que você fala, você vai viver do que você está falando. Você vai viver, a sua palavra tem poder. Não importa se você errou no meio do caminho. Talvez você vai dizer, bispo, eu pequei, eu errei, eu peguei o caminho errado. Ei, querido, se levanta. Se levanta, porque é um Deus, há um Pai esperando por você. Se levanta. A palavra do Senhor diz, também vai dizer que o profeta Elias, quando ele foi perseguido por Jezabel, ele se esconde em um deserto. Ele se esconde na caverna ali. Mas sabe o que ele faz, querido? Ele dá uma resposta. E o Senhor vai lá falar com ele através de um anjo. Ele fala, eu vou, Senhor. Eu estou sensível à tua voz. Dá uma resposta. Nós precisamos dar uma resposta para essa dor. Ou você vai parar em Harã. Harã quer te estagnar, ele quer te paralisar em todo o tempo. O inimigo, ele está em nosso derredor e ele quer que nós paralisamos. Ele não quer ver você cumprir o teu chamado. Ou você vai superar Harã, ou ele vai matar você, ele vai sepultar você. A palavra do Senhor diz que terá ele morre em Harã. Ou você supera Harã, ou ele sepulta você. E você é a única pessoa que pode impedir de receber aquilo que Deus tem preparado para você. Você é a única pessoa que pode impedir. Você é a única pessoa, porque Satanás, ele não tem o poder de te paralisar não, querido. Se você está em Cristo, se você está em Cristo e acredita, ele vai te fazer uma nova criatura quando nós estamos em Cristo. Essa dor que talvez você está passando hoje, você fala, bispo, eu não tenho mais força. Mas o Senhor hoje, ele te chama para sair de Harã. Essa dor e essa enfermidade que você está passando, esse desânimo de espírito, você não tem força nem para buscar mais a Deus. Nem orar para dormir você consegue mais. Esse desânimo, querido, ele pode até chegar no seu corpo, mas ele não pode chegar na sua alma. Essa dor pode tentar chegar, essa gripe pode tentar chegar em você, mas não chega na minha alma. Não permita, não pare. E Deus, ele vai dizer hoje comigo e com você, porque antes dele falar com vocês, com a igreja, ele falou comigo. E Deus, ele está dizendo, você não pode enfermar, porque você é cura. Você é cura para essa geração. Deus nos chamou para ser cura, e o inimigo, ele quer nos enfermar na área que o Senhor nos chamou para curar. Repita assim comigo, Deus nos chamou para ser cura. E o inimigo quer nos enfermar na área que Deus nos chamou para ser cura. O inimigo quer te enfermar, querido. Será que você vai dar o gostinho a ele? E você vai parar em Harã e vai estagnar os seus sonhos, os seus projetos? Você vai parar em Harã? Harã foi apenas um momento de aprendizado a você. Talvez você se encontre em Harã hoje. Você já chorou? Você já esperneou tudo o que você tinha que chorar, mas agora é momento de você aprender com suas dores. Você precisa tirar uma lição dessa dor que você está passando. Você precisa dar uma resposta. Nós estamos vivendo o tempo aonde é tempo de nós desarmar, querida, as nossas tendas e nós ir até a promessa que é Canaã. Você precisa desarmar, querido. Desarma suas tendas hoje. Vamos embora para Canaã. Deus espera, Deus tem promessa para você. Terá, ele parou no meio do caminho, mas sabe o que eu aprendo? Que Abraão, ele foi sensível à voz de Deus. Abraão, ele ouviu quando Deus falou, oi filho, sai da tua parentela, deixa os teus e venha que eu te mostrarei. Ele foi sensível. Ele foi sensível à voz de Deus. Será que existe Abraão aqui hoje que vai estar sensível à voz de Deus? E quando Deus chama Abraão, querido, ele obedece. A obediência, ela te custará tudo.
A obediência te custará níveis de renúncia. Te custará tudo o que há em você. Porque quando nós aceitamos a Jesus, a nossa vida é dele. E o Senhor, ele não quer muito de você. Ele quer tudo de você. Ele te quer por inteiro. Por isso que Deus busca os verdadeiros filhos que o adorem. Aqueles filhos que abandonem o permitido e renunciem o proibido. É esses filhos que o Senhor vem buscar. Será que você está disposto a essa noite, a você sair de Harã? A você estender as suas tendas, querido, e você ir à terra prometida? Eu não sei a forma que você entrou aqui hoje. Se coloca de pé, queridos. Eu não sei a forma que você entrou aqui hoje. Mas essa noite o Senhor, ele te chama. E o Senhor hoje, ele te chama pelo teu nome. Eu não sei qual foi Harã, qual foi o sentimento em Harã que você passou. Mas o Senhor hoje, ele te chama para vir para fora. O Senhor te chama, diz: filho meu, essa situação vai passar. Você só precisa confiar. Você precisa começar a aprender a confiar mais nele. Você precisa começar a viver, querido, na dependência dele. Harã, ele tinha tudo, mas ele decidiu parar em Harã e ficar por ali mesmo. Ele não deu uma resposta para a sua dor. Ele não deu uma resposta para a sua angústia. Ele não deu uma resposta para aquela situação que ele estava passando. E hoje o Senhor, ele te chama, querido. Eu não sei qual é a dor que você está passando. Talvez o seu marido foi embora de casa. Talvez o teu filho saiu da sua casa, mas hoje o Senhor, ele te chama. O Senhor diz: filha minha, eu sou o Deus que está cuidando dessa situação. Eu sou o Deus que está contemplando as suas lágrimas. Eu sou o Deus que está cuidando dessa situação. Não pare não, querido. Não pare não em meio a essa angústia. Eu quero você que entrou aqui hoje, vai dizer assim para mim: bispa, eu estou paralisada em Harã. Mas o Senhor, querido, diz para você: ainda há tempo, querido. Dá uma resposta para essa dor. Dá uma resposta para essa dor que está te afligindo. Essa dor que tem tentado te consumir todos os dias e tem tentado fazer você desanimar. O Senhor hoje, ele te chama pelo teu nome. Não tenha vergonha não, querido. Eu não sei o que você está passando, mas venha chorar na presença do Senhor. Venha se rasgar, venha se lançar nos pés do Senhor. Essa angústia que você está passando é só para o seu aprendizado. A dor é a escola que nós precisamos passar. Porque é só na dor que nós aprendemos quem eu sou e quem você é.